O podcast Empreende Rio nasce hoje e é um prazer ter todos vocês com a gente. Para inaugurar esse grande podcast, eu tenho a grande honra de receber uma pessoa que tem a mesma paixão pelo Rio de Janeiro como eu. Eu tenho o grande prazer de apresentar a todos vocês o nosso vice-prefeito do Rio de Janeiro, Nilton Caldeira. Nilton, muito obrigado por estar participando desse primeiro podcast do Empreende Rio. É um evento muito marcante para mim, muito marcante para a cidade do Rio de Janeiro, e eu não poderia ter uma pessoa que representasse melhor a nossa cidade, a nossa política e principalmente a gestão. Eu costumo dizer que empreendedorismo é muito mais do que comércio, empreendedorismo é gestão. Então, essa é a prova viva que eu busquei um grande gestor para estar falando de empreendedorismo, para estar falando de Rio de Janeiro como empresa, porque eu acho que o intuito de nós, como empreendedores, como gestores, é estar sempre buscando gerar uma boa experiência para as pessoas, ou para os clientes e, obviamente, para os cidadãos. Então, eu queria apresentar a vocês, Nilton Caldeira é o presidente municipal do PL, do Partido Liberal, e, para quem não sabe, o cofundador do Partido Liberal, e ele vai poder contar um pouco de toda essa história incrível do maior partido do Brasil aqui hoje no Empreende Rio. Seja muito bem-vindo, Nilton. Obrigado, João. É uma alegria estar aqui presente contigo nessa inauguração do seu podcast. Eu acho que nada mais justo. Eu que venho acompanhando a tua jornada aí desde o início, quando você começou a se envolver e se preocupar com os casos, principalmente do seu ramo, o ramo de restaurantes, e o trabalho que você vem fazendo. Eu acho que você é um presente para a cidade do Rio de Janeiro, para o estado do Rio de Janeiro. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse homem que está aqui hoje ao meu lado ainda vai ter muito para dar para a nossa cidade aqui, para o nosso estado. Quem sabe até para o nosso país. Muito obrigado, Nilton. Muito obrigado pelas palavras, pelo carinho. Eu chamo você, sempre te chamei de amigo, né? A gente não tem essa formalidade e realmente eu estou muito feliz de estar inaugurando o Empreende Rio. Você não pôde estar no primeiro evento com a gente, obviamente que se a sua agenda super atarefada deixar, a gente vai estar no próximo Empreende Rio, lá no Jockey Club, nessa segunda edição. E eu queria que você contasse um pouquinho, Nilton, como é que começou a sua paixão pela gestão, pela política, como foi junto com o Álvaro Vale, seu fundador do PL. Queria que você contasse e dividisse, porque são histórias que a gente precisa dividir com a grande maioria das pessoas, que muitas vezes as pessoas não têm acesso, não têm conhecimento. Olha, João, eu já passei, né, lembro até, eu já passei por quase tudo nessa vida, né, mas aquele sambinha, e é verdade, eu já ocupei muitos cargos, tanto em gestão municipal, quanto gestão estadual, gestão federal, algumas delas, a maioria, ligadas ao meio ambiente. Eu nunca respondi, graças a Deus, e que Deus continue me iluminando, mas eu nunca respondi a nenhum processo, né? E por onde a gente passou, sempre nós deixamos um legado. Legado esse que é uma questão de gestão. Você, quando você abre o seu negócio, o que você procura? Você procura profissionais que possam atender ao seu público. Perfeito. Não é? E o que a política espera de um político? Né? Que coloque pessoas também com capacidade de poder dar o retorno esperado para a cidade. Então, quando eu entro dentro de uma secretaria, eu não entro na secretaria para fazer política. Eu entro na secretaria para procurar os melhores que eu possa encontrar no mercado e colocar para trabalharem junto comigo. Perfeito. É o que o eleitor espera, é o que o cidadão espera, é que tenha uma gestão compatível com o voto como que ele foi dado. Então, eu acho que esse é o nosso sucesso. O nosso sucesso de gestão é escolher com quem a gente trabalha. Perfeito. Eu não sou um especialista no ramo, mas eu procuro os melhores. É perfeita, a sua colocação é perfeita, e por isso que eu falo que existe muita sinergia entre empreendedorismo e política, porque, na verdade, o gestor ele precisa ser bem representado, né? Eu costumo dizer que nos meus restaurantes, eu sou um maestro, né? Eu não entendo de sushi man, eu não entendo tão bem de cozinha, eu entendo de atendimento, mas não sou um faixa preta, né? Como eu costumo brincar dizendo. Então eu preciso buscar os profissionais que têm aquele conhecimento técnico, que têm aptidão
para poderem estar desempenhando os papéis dentro de cada setor, né? Porque, na verdade, a gente é um maestro e precisa ter uma boa orquestra afinada e com bons profissionais para a gente ter um resultado para o público, né? O político, ele dá o tom. Eu digo para os meus aonde eu quero chegar e eles vão me dar o caminho, não é? É como no restaurante que você acabou de citar. Eu sei um bom sabor, mas eu tenho que ter uma boa cozinheira. Não é? Perfeito. Eu acho que é por aí que a gente e muito disso também passa pela experiência, né? Eu costumo dizer que você hoje, como empreendedor, como gestor público ou como profissional liberal, o objetivo é você gerar uma boa experiência para as pessoas, para que elas possam ter o entendimento que valeu a pena, né? E dentro do comércio eu costumo fazer uma brincadeira séria, dizendo que eu não sou o patrão são as pessoas que entram no restaurante, compram, pagam pelo aquele atendimento, pela gastronomia, pela experiência, e eu distribuo o dinheiro para os meus colaboradores. Então, na verdade, o patrão sempre é quem paga. E o cidadão, na verdade, é o grande patrão do... No nosso caso é isso, né? O contribuinte é que são os nossos patrões também. E a gente sabe que você começou abrindo, falando de política, e tem uma coisa interessante, porque como eu cheguei nisso, né? Eu era garoto ainda, começando, gostava de política, e eu aprendi uma coisa com o Álvaro, uma frase que ele sempre dizia: Newton, a gente nunca contrata quem a gente não pode demitir. Maravilhoso. Isso é fantástico. Isso aí é um... Isso entrou para a minha vida, então, isso daí... E outra coisa dele também que ele tinha, os funcionários dele de Brasília e Rio de Janeiro eram concursados. Não é? As pessoas eram concursadas, faziam prova, eram escolhidos, tinham um teste, acompanhavam, tinha que ver a aptidão política. No Congresso, com todos os funcionários dele em Brasília, sem exceção, eram funcionários que passaram por concurso público. Quer dizer, um concurso público interno ali, entre eles, mas era anúncio no jornal. Perfeito. Os funcionários do partido. A minha mulher, por exemplo, ela era secretária do Álvaro, acabei casando com ela. Mas ela é testemunha, ela foi escolhida por um anúncio que eu coloquei no jornal, precisando de uma secretária, que no caso era para secretariar o Álvaro, e o Álvaro gostou muito do currículo dela, contratou, ficou um período com ela, e acabou que o conhecimento, o relacionamento ali, a gente acabou casando, e ele foi padrinho do casamento, padrinho da minha filha também. Então é por aí, é você tratar a política com seriedade, a gente procurar fazer sempre o nosso melhor, dar aquilo que as pessoas esperam de um político, né? E é isso que a gente procura fazer até hoje. Eu vou dar um spoiler, quando eu tive o prazer de conhecer o Newton, eu fui presenteá-lo com um livro que eu escrevi chamado Ordem na Casa. E ele foi muito gentil e ele deu um spoiler, né, falando rapidamente do meu livro. E hoje eu vou retribuir a sua gentileza, você é sempre uma pessoa extremamente gentil, extremamente carinhosa. Eu estou sabendo que vem um livro por aí contando um pouco de tudo isso, né, de que você vive e viveu, enfim, colocando eternizando, né? Conta um pouquinho dessa arte aí que está vindo aí para... Esse pouco que nós comentamos aqui já, de que forma que eram escolhidos os nossos funcionários, e tem mais detalhes também que a gente procura contar nesse livro. O nome deve ser Um Pedaço de Chão Limpo, que era assim que o Álvaro se referia ao Partido Liberal. E é um pouco ali dos 15 anos, praticamente, que o Álvaro viveu dentro do partido. O partido foi fundado em junho de 1985 e o Álvaro veio a falecer em janeiro de 2000. Então, essa passagem desse período dele dentro do PL, tem coisas ali muito interessantes que aconteceram que realmente dá prazer da gente ver hoje por que o Partido Liberal é o maior partido do Brasil. O Álvaro costumava dizer o seguinte: uma criança, quando nasce muito grande, ela tem problemas, ela se torna um monstro. Né? E o Partido Liberal, ele não admitia que viesse políticos por vir, pela legenda. Eu vi Álvaro devolvendo fichas de filiação de deputados com mandato. E que naquele tempo um deputado com mandato aumentava o nosso tempo de televisão. Entendi. A preocupação dele não era essa. A preocupação dele era o caminho que ele tinha estava dando ao partido. O que ele esperava do partido. Exatamente assim, eu costumo dizer que empresas têm alma, né? O Álvaro tem a alma dele dentro do PL, né? Então eu acho que assim, toda empresa, quando eu monto uma empresa e quando eu vejo algumas empresas se perderem durante o caminho, é porque o dono da empresa, o gestor, a pessoa que está à frente daquela empresa, ela implanta a alma dela, né? E isso foi muito claro durante a minha carreira.
Todas as empresas que eu montei com propósito, com alma. Obviamente que comercialmente o intuito é você ter rentabilidade, mas você tem um propósito, né? Você tem uma entrega, você quer gerar uma experiência. E a política, obviamente que o retorno não é financeiro, o retorno é de entrega para a sociedade, mas ele também precisa nascer com alma, né? Deveria ser, né? Sim. Que todos, que todos fossem iguais a você. Papo reto. Na verdade, não, a gente vê, não é o que acontece, mas é o que a gente espera. Sim, é para isso que a gente trabalha. Perfeito. A gente trabalha para um país mais justo, um país mais honesto, um país onde a gente possa dizer para os nossos filhos, para permanecerem nesse pedaço de chão limpo, que certamente um dia o Brasil será. Com certeza. Ao invés da gente ver tantos jovens aí pensando em sair do Brasil, por que sair daqui? Um país que tem o que a gente tem. A gente já teve a oportunidade de conhecer outros países aí, a gente vê que eles não têm, às vezes, 20% do que o Brasil oferece. E a gente sai daqui procurando novas oportunidades, procurando uma qualidade de vida melhor. Quer dizer, isso é inadmissível. Hoje a gente vê o nosso problema de segurança, é uma coisa triste. As escolas, do jeito que estão também. Eu não vou te dizer que eu sou desfavorável ao regime de cotas, não. Eu não penso dessa forma. A melhor eu dizer que eu não sou contra nem a favor. Eu tenho muitos pontos aí que eu acho que devem ser debatidos. Mas o que eu te digo é o seguinte, eu estudei em escola pública. Eu acho que o que falta para a gente, a melhor forma que a gente tem de igualdade, o Álvaro tem uma frase muito bonita, que ele dizia que no PL nós lutávamos contra as desigualdades sociais que oprimem a vida dos mais humildes. Não é? E a única forma que a gente tem de fazer essas desigualdades sociais é através da educação. Perfeito. O que a gente precisa não é de cota. O que a gente precisa é de uma escola que dê ensino, Perfeito. que dê cultura, Perfeito. que dê condições da pessoa disputar um mercado amanhã, Perfeito. seja ela pública ou privada. Não tenha dúvida. E, na verdade, eu falo muito de inovação, né? E a gente precisa também entender que a educação ela precisa acompanhar a sociedade e o tempo. Então, o Instituto João Diniz, que você teve, enfim, eu tive a honra de te receber também num dos cursos que a gente fez de capacitação profissional. Sensacional. Foi bacana, dar os né? Parabéns aqui obrigado. Novamente, que foi uma coisa assim, olha, emocionante. Vocês não têm noção do que esse homem aqui realizou. Foi emocionante. Obrigado, foi muito bacana. São coincidências, né? Que eu chamo de deucidências, né? Eu tive com o Newton, a gente esteve num evento e eu convidei para ele participar das aulas do Instituto João Diniz com síndrome de Down. E ele, obviamente, que sempre que ele pode me atender, ele atendeu e teve presenciando, e é diferente, uma coisa é você contar e outra coisa é você presenciar, e foi muito bacana, né? A gente trabalhar a inclusão social através da educação, não do discurso, né? Que o discurso é importante, a conscientização é importante, mas eu acho que a prática, ela é o que realmente divide águas, né? O divisor de águas. E a educação também, quando você fala de capacitar profissionalmente, tecnicamente, né? Para que as pessoas possam ter uma forma objetiva de realizar e ganhar dinheiro, né? Que na verdade é o intuito de todos, né? Olha, é só a gente olhar um pouquinho da história dos donos aí de muitos bares e restaurantes pela nossa cidade, a gente vai ver como é que eles chegaram, né? Muitos portugueses como é que chegaram no Brasil, né? Os nordestinos aí, Ceará é um exemplo disso, foram pessoas que chegaram aqui para lavar um prato dentro de um restaurante e hoje são empresários muito bem-sucedidos, porque encontraram o caminho. E você facilita esse caminho para as pessoas, você dá o caminho para elas. Ali a gente ensina, a gente dá a vara de pescar e diz qual é a isca que tem que colocar. Agora, quem vai ter paciência de colocar ali no mar e aguardar o peixe morder é quem está praticando aquilo, é o dia a dia das pessoas. E a persistência, né, Newton? Eu vejo que existem pessoas que largam da mesma linha e uns vão muito mais longe e outros não. Você acredita também na resiliência, na persistência e naquele cara que não desiste muito? Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte, que a gente não quebra muito. A gente não quebra nunca, a gente só quebra quando a gente desiste. Você acredita nisso? Eu sou uma prova disso. Eu entrei para quando eu comecei na política, né, eu acho que de todos, eu fui o único que não fiz concurso, mas o meu concurso foi o trabalho. Sim. Né, eu comecei em 1992 numa campanha política, eu queria fazer política, procurei o partido para me filiar, e quem era presidente na época ali era do diretório, era Américo Camargo, com Álvaro Vale, na Tijuca, e eu fui lá e me filiei ao partido e saí dali dizendo que eu disse a eles que eu queria dar uma participação minha. Eu quero trabalhar, eu quero ajudar a fazer alguma coisa na política, eu queria aprender política. Legal. E aí
eles viraram para mim e disseram, olha, Newton, infelizmente a gente não tem recursos, né? A gente não está pagando ninguém para trabalhar. Eu falei, eu não estou me referindo a isso. Eu trabalho no IBGE, eu pego no IBGE das 18 até a 1 da madrugada, então o resto do dia é livre para mim. Então, eu quero dar esse tempo para vocês no que vocês precisarem. E ali eu comecei, né? A gente tem que saber o que a gente quer. Então, eu comecei fazendo de tudo. Naquela época era muita correspondência, depois muito trabalho de rua. E eu procurando fazer o melhor. Passou esse período, entrou 1985, foi quando o Álvaro resolve montar o PL. Isso tudo vai estar no livro aí, que vocês com certeza vão conhecer. Já está dando spoiler aqui. Dando alguma coisa. Bacana. Mas aí teve uma campanha dele, vou contar só esse exemplozinho, para vocês entenderem o que é você estar comprometido com a tua causa, comprometido com o teu trabalho e saber aonde que você quer chegar. Nós estávamos ali na Central do Brasil, o Álvaro era então candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Que ano? 1985. E o Álvaro pega, me dá uma bandinha de 5 músicos e 20 meninas para ir na rua para fazer. E eu peguei aquelas meninas e falei, vamos levar para a Central do Brasil, fim de tarde, a hora que o pessoal está entrando, e a gente panfletando ali na entrada da Central. Nisso chega uma turma de 2 partidos ali diferentes, com carro de som, aquele negócio monstruoso, gente para tudo que é lado, parou um em cada lado ali, eles começaram a se agredir. Um xingando o outro, acendendo morteiro contra eles. Foi um negócio horroroso ali na Central. E eu, desesperado, sem saber o que eu ia fazer com aquilo, dei um estalo, falei, pô, minha função hoje aqui é, entregar esse papel, jogar o nome do Álvaro. Reuni todo mundo assim, rápido, falei, olha aqui, ó, vamos fazer uma fila indiana aqui, todo mundo de costas para essa confusão aí. Quem olhar para trás amanhã não precisa nem vir trabalhar. E vamos fazer aquilo que foi determinado para a gente, que é fazer foco, né? Foco, distribuição do nosso material aqui. E a bandinha começa aí. E a bandinha tocando, a bandinha de costas também para aquilo. O pessoal tudo querendo olhar de rabo de olho, e eu ali ligado para todo mundo, para ninguém olhar, e distribuiu aquele papel, terminamos aquilo, maravilhoso, fui embora para casa. O Álvaro perguntou como é que foi o trabalho. Eu falei, teve uma confusão lá, mas não estou nem aí para confusão, a gente fez o nosso papel. Quando chega no dia seguinte, acho que foi Jornal do Brasil, não me lembro, primeira página, enquanto os partidos brigam, não é? A turma do Álvaro Vale dá um exemplo de democracia. Que legal, aquilo que legal, ali pagou, que né? legal, aquilo que ficou um negócio bacana. O exemplo fica, né? O exemplo arrasta, na verdade, né? E da mesma forma, isso a gente voltando, no caso, para um empreendimento, para um restaurante, aquele atendente, aquela pessoa que está ali lavando um prato, lavando um copo para você, se ela estiver fazendo aquilo com amor, com dedicação, com carinho, perfeito, comprometida com aquele trabalho, perfeito, eu tenho certeza que você vai perceber isso. Não tem dúvida. Eu vai procurar dar um espaço maior para ela. O cliente percebe, né? Eu, quando vou como cliente em algumas empresas, né, que não só de restaurantes, qualquer empresa, você vê a forma, né, que as pessoas se comportam, o posicionamento delas, a entrega, né, a preocupação realmente em atender. Né? Às vezes eu acho que assim, cara, eu nos cursos, né, do Instituto, eu falo, olha, quando falta técnica, tem uma coisa que nunca pode faltar, que é carinho, que é amor. Né? Eu acho que assim, tudo é feito através do carinho, através do amor, porque o resto tudo você consegue adequar, você consegue ensinar, mas a essência, né? E tem uma frase muito boa que é contrate caráter e treine habilidades, é muito sobre isso, né? As pessoas que têm um bom caráter, as pessoas que têm paixão pelo que fazem, carinho, elas sempre vão prosperar, né? Porque a técnica ela aprende, mas esse lado emocional, essa coisa, essa entrega real, poucas pessoas entendem que é o grande potencial do ser humano, né? Quem é que não gosta de um carinho? É um sorriso, né? O sorriso é de graça, né? Sorriso, dizer, eu não abri as portas, seja bem-vindo. É muito bacana. E a gente perde um pouco isso, né? Eu acho que a gente estava até comentando, eu acho que as pessoas estão cada vez mais individualistas, né? Elas estão olhando muito para si e estão olhando pouco para as outras, né? Para o entorno. Às vezes, obviamente, olham para a família, para as pessoas mais próximas, mas eu acho que a gente precisa ter uma visão macro, né? Porque o que eu digo que ou a gente dá certo junto, ou a gente dá certo errado, né? Ou a gente dá errado, todo mundo junto, porque não dá para um se dar bem e outro não. Eu acho que é o todo, eu acho, né? Que você quando entra dentro de um ônibus, né? Não custa nada quando você for saltar, virar para o motorista e agradecer, né? Perfeito.
Não custa nada. Perfeito. Saltar de um táxi também, dizer ao motorista, olha, muito obrigado. É isso. Não olha dentro do olho, né? Dentro do olho. É A isso função mesmo. dele é essa, mas isso. é bacana isso, né? A pessoa se sente agradecida. Sim, né? é gentileza. Né? É a gentileza real, né? Não é aquele gentileza gera gentileza. E é ser gentil sempre, né, Newton? Porque às vezes a gente quer retribuir. Se aquela pessoa não foi gentil comigo, eu não vou ser com ela. Mas eu acho que não, acho que a gente precisa ser sempre. Até porque, de repente, aquela pessoa está num momento ruim ou difícil e a sua gentileza vai fazer ela se conscientizar. Eu li um livro interessante e ele dizia o seguinte, um jornalista, um dia ele se veste de gari e fica durante um mês numa rua, varrendo a rua e indo embora. No final desse um mês, ele escreveu o livro dele contando o que é uma pessoa ser invisível para uma sociedade. Isso é muito forte. É isso aí, né? Sensacional. É muito forte. Um gari, você que está nos ouvindo hoje aí, a partir de hoje, você quando sair do teu prédio e olhar para um gari, dê bom dia a ele, dê boa tarde a ele. Porque o dia que ele falta, você sente falta dele, pô. E o dia que ele está presente ali, agradece a ele. Bom dia, muito obrigado. Precisando de uma água, quer um cafezinho, faz esse agrado, ele vai se sentir feliz. É uma profissão tão bonita, né, de manter o nosso caminho limpo e saudável, né? E mais bonito ficará ainda se ele olhar para você e te responder com um bom dia, com um sorriso bonito nos lábios. Vamos lembrar do Renatinho Sorriso. Eu ia falar isso agora. É tão bacana, a gente eu acho que a gente tem alguns ícones, né, no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro é uma cidade tão conhecida pela simpatia, só que a gente precisa exercer a simpatia no dia a dia, né? Outra coisa que eu falo muito, a gente precisa exercer movimentos beneficentes, não só durante o Natal ou no Dia das Mães. Eu acho que a gente precisa ser gentil e buscar ajudar os outros sempre, né? Não só em datas. Eu acho que é isso, né? Eu acho que hoje eu exerço uma função, vice-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que muito me orgulha, sou apaixonado por essa cidade, eu sou mais carioca do que os cariocas, eu amo a cidade do Rio de Janeiro. Né? Eu cresci jogando bola de gude na terra, não foi em carpete. Você é tijucano, não é isso? Não é isso, Newton? Sou tijucano, né? Botafoguense e Vila Isabel. Eu tenho uma curiosidade muito bacana, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Botafogo, né? Eu vou contar, talvez a grande maioria das pessoas não saibam, né? Meu pai é arquiteto, você obviamente que sabe disso. Meu pai foi o projetista do estádio Newton Santos, né? Ele trabalhou durante muito tempo na Rio Urbe e quando saiu, ele se aposentou, ele teve a honra de fazer o projeto e o projeto ganhar... Lindo, né? O projeto muito bacana. E meu pai é um botafoguense, meu pai, meu tio, né? Eu tenho uma família de o Rob Porto, meu primo, meu tio Roberto Porto, que era um grande jornalista botafoguense, né? Esportivo, né? E então, assim, eu tenho um carinho mais do que especial pelo Botafogo. E eu digo que eu sou Rio de Janeiro Futebol Clube, né? Sou flamenguista, mas eu tenho um carinho pelo Botafogo muito especial. Eu sou botafoguense, esse negócio de ser flamenguista também, estou fora. Gosto da torcida do Flamengo, do Fluminense. E uma coisa agora, que coisa horrível que a gente está vivendo no futebol, hein, João? O caso dessa menina em São Paulo, né, torcedora do Palmeiras. Sim. Não dá mais, gente. Não dá mais. A gente vai para o estádio para a gente ver com alegria, cantar as músicas do clube, né, vibrar com os gols, né, mexer, uma brincadeira, agora tacar pedra, tacar garrafa, dar tiro. Isso não combina com a gente. Olha o que a gente está fazendo com o futebol. Eu acho que a gente precisa também ser, assim, a gente precisa ser mais efetivo mais rígido, né? Em algumas leis, em algumas tomadas de decisão, porque, às vezes, quando você alivia, você acaba gerando uma recorrência. Não? Olha, eu tinha, um dia desse estava contando lá no gabinete, eu tinha 17 anos e juntou um grupo, eu acompanhava o Botafogo, e fomos em Minas, lá no estado de Minas, para ver o jogo Botafogo e Cruzeiro. E a gente chegou cedo, eu não conhecia, a primeira vez chegando no estádio, com camisa do Botafogo, uma bandeira do Botafogo, carregando um pouco de papel picado numa bolsa. Só que quando a gente sai no túnel, eu saí dentro da torcida do Cruzeiro, era Botafogo e Cruzeiro. Aí que eu olhei aquele negócio todo, mas o pior é que não deu medo, não é? Veio logo um torcedor, devia ser o chefe da torcida, olha gente, vocês estão errados aqui, a torcida do Botafogo está lá naquele canto, acompanhou a gente até lá. Legal. E o Botafogo naquele jogo acabou ganhando de 3-0, precisava ganhar de 3 e ganhou de 3-0. Mas que coisa bonita, que gentileza, aquilo atrai, aquilo faz a gente voltar no estádio, não é?
E essa troca de torcidas, o que tem o jogo é o jogo, acabou o jogo, a gente é amigo. Pô. Você vê que você tem famílias que se dividem com times, e eu acho que assim, as pessoas precisam ter, eu sou um pouco avesso a qualquer tipo de fanatismo, sabe? Assim, eu realmente sou uma pessoa muito consciente e respeito muito o pensamento do outro, né? Por mais que seja completamente diferente do meu pensamento, eu acho que a gente precisa entender que a gente precisa respeitar mesmo que a gente não concorde. Isso vem para o lado, a gente puxa também para o lado da política. Sem dúvida. Não é? Pô, não tem sentido. Não é porque você é de esquerda que vai ser meu inimigo. Sem dúvida. Você tem o mesmo direito de pensar como eu. De repente você pensa de uma forma que eu não concordo, mas você, de repente, concorda com aquilo. Sim. Então, a arte da política é a conversa. É a conversa. É o entendimento. É o convencimento. É o convencimento na palavra, nos fatos, no que você vai apresentar. Sim. Agora, a gente estava vendo durante as campanhas aí as pessoas deixando de ser amigos. Não é só amigos ali em Instagram, Facebook, não. Não, é amigo mesmo. Cortar a relação. Corta, não quer receber mais dentro de casa. Não tem sentido. Não tem sentido. Eu não acredito, honestamente, que uma pessoa de radical, de esquerda, ela esteja querendo destruir o país. Eu não acredito. Né? Eu acho que ela, de repente, ela está caminhando por uma forma errada. Sim, ela acredita naquela verdade. Aquilo é uma verdade para ela. Então, o nosso convencimento, o nosso papel é tentar convencer aquela pessoa, olha, não é esse caminho. Vamos buscar pelo caminho certo, é mostrar, é provar o que a gente está fazendo. Maravilhoso. Eu sou muito prático e muito pouco teórico. Tá? Então, assim, eu respeito muito o que a vida te mostra, né? Porque teorias, enfim, e salas de aula, você tem movimentos totalmente teóricos que não têm o menor sentido prático. E quem mostra é a própria prática, né? Porque eu acho que nada mais real do que o resultado final de um tipo de movimento. Então, você está colocando muito bem, e assim, e você sempre teve um posicionamento. Você vê, você é cofundador do PL, né, que é um partido extremamente bem posicionado de direita, mas é uma pessoa extremamente, primeiro, educada, segundo, é uma pessoa totalmente democrática, liberal, porque escuta os dois lados, mesmo não concordando. Eu acho que essa é a grande arte que você falou, e não à toa eu te convidei para representar a classe política aqui na inauguração do Empreende Rio, porque eu acho que a política ela precisa de mais amor no bom sentido da palavra, não no sentido romântico. De político. Exatamente, né? Isso. É de você ter essência de querer o bem. Tem muitas lideranças que a gente acompanha por aí, que o que na verdade eles buscam é direcionar os eleitores para um outro lado, mostrando aquilo que não é verdade. Então, o que eu oriento, antes de você tomar qualquer decisão, seja a que nós apresentarmos ou a que eles estejam apresentando, se aprofunde no assunto. Perfeito. Procure estudar um pouco do assunto, para ver que, de repente, a pessoa que você está defendendo é aquela que não está dando um ensino para o teu filho. É aquela que você está recebendo ali uma escola, tem um professor lá dentro, mas que não está recebendo um ensino adequado. Então, você é corresponsável com o futuro do teu filho. Então, a preocupação que o eleitor tem que ter é de escolher os seus verdadeiros representantes, aqueles que você realmente possa confiar. Na hora que você deposita o teu voto, ele está direcionando o teu futuro, está direcionando o futuro da educação do teu filho, está direcionando o hospital que você pode precisar, está direcionando a aposentadoria que você possa vir até amanhã. Todos nós somos iguais no momento que nós temos um acidente no meio da rua. Você vai ser carregado para um hospital público, é lei. Perfeito. Então, se você escolheu mal, com todo o recurso que você possa ter, mas naquele momento você vai ser direcionado para um hospital público. E talvez você seja corresponsável se aquilo você não receber a atenção que você acha que deveria ser devida, que você receberia numa rede privada. Perfeito. Eu costumo dizer exatamente isso. Assim, as pessoas têm que ter responsabilidade nas escolhas. E para você fazer uma escolha, você ter uma tomada de decisão, isso dentro do setor empresarial, na hora do voto, que é importantíssimo, você precisa ter, para toda tomada de decisão, você tem que ter conhecimento. Senão você vai tomar uma decisão baseado em nada, ou baseado no que você escutou. Então o que eu digo é o seguinte, levanta a ficha da pessoa. Isso para tudo, Nilton. Quando eu falo assim, para uma mulher que vai começar a ter uma relação com uma pessoa, levanta a ficha daquela pessoa.
Conversa com outras pessoas sobre aquela pessoa. Porque geralmente os movimentos se repetem. Então, um agressor geralmente agrediu outras pessoas. Uma pessoa que não é idônea geralmente teve atitudes desonestas com outras pessoas. Então, não seja preguiçoso, não sejam preguiçosos e levantem a ficha das pessoas às quais você vão depositar a confiança de vocês, como sócio, como parceiro, como gestor público, ou seja, busquem informações, não escutem, analisem, não tenham preguiça de buscar informação, porque a tomada de decisão de vocês interfere diretamente na sua vida e na vida das pessoas que estão no entorno. Então, eu vejo muitas pessoas com preguiça, falando, fulano falou, eu escutei, e aí, para não se doar, não doar a coisa mais importante que temos, que é o nosso tempo, elas tiveram uma tomada de decisão vazia, rasa. E com isso a gente tem aí, obviamente, impactos não só na nossa vida, como na vida dos outros. É uma forma simples que você tem, se não quiser se aprofundar muito, procura ver a pessoa, o nível de amigos que ela tem. Perfeito. Se ela tiver muitos amigos recentes, não tiver amigos antigos, cuidado. Não? Porque uma pessoa de 40 tem que ter amigos com pelo menos 20 anos de amizade. Perfeito. Não é? Se ela não tiver amigos recentes, algo está errado. É verdade, porque não tem raiz, né? Não tem raiz, você não criou um relacionamento. A árvore antiga tem que ter raiz profunda, né? Mas você está fazendo um trabalho maravilhoso, João. Voltando aqui para a tua iniciativa, eu digo o seguinte, nós tivemos há pouco tempo, aí já tem uns meses isso, e com o pessoal dos fuzileiros, né? Sim, a turma sim. que serve a Marinha, trabalho bonito, quer dizer, a pessoa tem um treinamento fantástico lá, fica lá durante 2 anos, passa isso daí, essa pessoa vai fazer o quê? Qual o rumo que ela vai tomar? Hoje você sabe disso, né? Que o tráfico tem procurado arregimentar muitas pessoas que dão baixa no Exército, porque são pessoas treinadas a manusear uma arma, são pessoas treinadas a obedecer ordens, não é? Sim. São pessoas bem direcionadas. São disciplinadas, né? Perfeito. Então esse material, que nós temos, esse público maravilhoso que sai dali do quartel naquele momento, você abraçou isso e está dando um direcionamento para a vida deles, isso é fantástico. Muito legal. É a preocupação, quer dizer, é você olhar o futuro sem pensar em resultado, né? Pessoal, está pensando neles, o que eles podem produzir, né? Nilton, na verdade, o que eu digo é o seguinte, se a pessoa ela não tem empatia, ela precisa ter inteligência. Então, quando eu entendi a minha necessidade de criar um Instituto João Diniz durante a pandemia, porque a gente teve, infelizmente, o maior índice de desempregados do país, eu entendi que eu tinha emprego, eu tinha empresa. E que aquele problema daquele cara que estava sem emprego, aquele problema é meu, é do meu filho, é seu, é das pessoas. Por quê? Porque aquilo ali vai ter um impacto na vida das pessoas. Então não ache que porque você tem um emprego que está tudo certo para você, porque se as pessoas não tiverem, você vai ter problemas. Então ali eu entendi que eu tinha que colocar à disposição da sociedade, de forma gratuita, logicamente, o meu conhecimento técnico, tudo que eu faço há quase 30 anos, e eu criei as aulas de capacitação profissional de garçom, de garçonete, de barman, de sushi man, de liderança, de Excel, e eu fui buscar pessoas que precisavam desse conhecimento e fui buscar as empresas para poderem contratar essas pessoas. E esse movimento, Nilton, é tão curioso porque o movimento está linkado a outro, eu chamo de efeito dominó. Você começa a ter um movimento e daqui a pouco a Marinha, eu tive a honra de ter sido convidado pelo Abrigo do Marinheiro para poder estar capacitando, como você colocou aqui, as pessoas que estavam se desligando do serviço militar. E na verdade, assim, o João está sendo bonzinho, eu estou sendo inteligente, eu estou sendo empático, porque se eu sei alguma coisa e posso ensinar e dividir, eu tenho essa obrigação, porque eu sou um líder, eu acho que o líder tem isso como obrigação, e eu também estou resolvendo um problema de violência, porque aquele cara, se ele escolher um caminho errado, isso vai impactar na vida de todos nós. Então, o que eu falo, não seja só bonzinho em ajudar, seja inteligente. Porque essa conta vai bater na tua porta, vai bater na porta do teu filho, vai bater na porta dos seus familiares. Então a gente precisa dessa forma se unir como sociedade, como gestão. E tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte, os ausentes nunca têm razão, os ausentes nunca têm razão. Então vocês têm que fazer a diferença. Atuem. Mas eu não sou gestor público. Entende o que você pode somar para a sociedade e entrega. Eu acho que é esse movimento que eu quis mostrar no Instituto João Diniz.
E ontem eu tive até uma surpresa muito bacana, a gente teve mais um rapaz daqueles que a gente treinou contratados por uma rede de restaurantes, foi muito legal. Então, assim, é muito prazeroso você ver que são movimentos que elas realmente impactam a vida das pessoas, né? E melhoram o mercado também. João, isso daí, tudo que você falou agora, achei interessantíssimo, mas eu quero te contar uma passagem que foi falado aqui no início do programa e que realmente me deixou muito emocionado. Eu, nos meus 60 e pouquinhos anos, eu tive uma experiência que realmente eu não pensei que isso poderia acontecer, e a forma que a gente olha. Foi aquele lançamento que você fez com as crianças, né, com os adolescentes de síndrome de Down. Eu nunca pensei em ser servido, em ter uma mesa posta, uma mesa, um serviço, um atendimento com um sorriso que a gente falou aqui, com uma atenção especial, com um agradecimento do que eu tive com essa turma. Que coisa fantástica que você está revelando isso. Que coisa fantástica. Isso daí, eu acho que é uma case para a gente colocar no país. Não é? Que coisa linda a gente saber que a pessoa tem síndrome de Down, mas o que ela pode fazer? Pode fazer tudo. Tudo. Pode fazer tudo. É? Todo mundo pode fazer tudo. Eu acho que, assim, é uma das coisas que a gente precisa ter em mente é estimular as pessoas, né? Eu acho que todo mundo é capaz de tudo. O síndrome de Down, o PCD, até o cara que se acha um cara não tão inteligente, não tão capaz. Eu acho que está tudo aqui. Eu acho que eu criei um projeto chamado Mente de Líder e que mudou muito a minha vida e vem mudando muito a vida das pessoas, porque o teu poder de mente, e ali, na verdade, é a prova concreta, você é capaz de fazer o que você quiser, cara. Sabe? Você tem que pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Então ali, quando eu fazia já as aulas de capacitação para as pessoas sem emprego, e eu falei, cara, quem são as pessoas que têm mais dificuldade do que quem não tem emprego? Eu quero buscar esse. Aí eu falei, pô, cara, tem a turma de síndrome de Down. E aí eu fui aprender a dar aula para eles, porque eu também não sabia dar aula para eles. Você deu aula para mim também. Pô, eu dei aula para mim, eles deram aula pra gente, né, Newton? A verdade foi essa, porque eu falei, cara, como é que eu vou botar essas pessoas que eu não sei se elas têm habilidade para conduzir uma bandeja, porque eu não tenho. Eu não tenho. Se você, a minha mão não dobra. Então, se você me der uma bandeja, eu vou carregar ela errado. O certo é você carregar a bandeja em cima da cabeça. Eu não consigo, minha mão não vira, por causa do jiu-jitsu. Então, eu falei, cara, como é que eu vou adequar essa aula para esses meninos, não meninos, né, porque eram de todas as idades, mas a gente fala meninos de uma forma carinhosa, e, cara, e eles se surpreenderam de uma forma... Fantástico. Foi emocionante, cara, a gente se comoveu, né? A gente emocionar mesmo. A gente falar aqui, se a gente se aprofundar um pouco mais aqui, com certeza a gente vai se emocionar. A gente chora. É muito forte, é muito forte que a gente viu lá. E o bacana foi assim, na entrega do certificado, né, para quem não entendeu o que foi, foram 2 dias de aula, práticas, né, que a gente treinou, todos os alunos, são 18 alunos com síndrome de Down, e eu fiz uma imersão com eles nos treinamentos, desde eles entenderem o que era um restaurante, a parte de cozinha, que você pode acompanhar com a gente, a parte de atendimento, uma montagem de mesa, de onde saíam os pratos, para os pratos irem à mesa, de que forma que eles tinham que abordar os clientes, enfim, eles tendo que entender qual era o cardápio que estaria sendo servido. E a prova prática foi no domingo, né, que a gente fez, onde todos os alunos que atenderam os familiares e os clientes do restaurante. E a gente também estava preocupado para saber se aquela orquestra ali ia tocar uma boa música. Pô, e eles deram um show, né, cara? Foi um espetáculo. Foi emocionante. E aí depois a entrega dos diplomas, né, porque muitos deles sempre só viram os irmãos, os parentes recebendo um diploma, e a grande maioria nunca recebeu um diploma, né? Então, na hora da entrega ali do diploma, a gente realmente ficou muito emocionado, porque a alegria deles, né, cara, assim, e de você poder passar essa mensagem. E não só para eles, Newton, para os pais, para a sociedade, sabe? Assim, a gente precisa apoiar as pessoas que têm mais dificuldade, irmão. Porque senão, cara, ele já tem tudo para dar errado. Se a gente que tem uma liderança, que exerce uma liderança, que a gente tem um poder de mente forte, se a gente não entender que a gente tem que esticar a mão para esse cara e falar, meu irmão, vambora, bicho, é contigo mesmo.
e você é capaz, você vê que isso transforma vidas, cara. Motivar, né? Motivar as pessoas para descobrir o potencial que elas têm. Exatamente. Então, assim, a gente, obviamente, vão vir outros movimentos agora, a gente está até desenvolvendo. Já vou até adiantar, então. Vou te dar um spoiler aqui de um projeto que vai ser uma vertente do Empreende Rio, que vai se chamar Empodera Rio. Então, o Empodera Rio vai ser para as pessoas com deficiência, para PCDs. Vai ser um movimento para a gente poder cada vez mais potencializar as pessoas com deficiência, incluir elas de uma forma real do mercado de trabalho, fazer com que elas trabalhem, com que elas sejam independentes, cara. As pessoas precisam ser independentes, né? Então, assim, já é tão difícil, a gente fala hoje muito de geração neném, né? Nem trabalha, nem estuda, e pessoas aí com poder aquisitivo ok, já tem essa dependência. Imagina a pessoa que tem uma deficiência. Então a gente precisa incentivar, instruir e mostrar os caminhos para que essas pessoas prosperem, né? E o Empodera Rio vem de encontro a esse projeto. Eu acho muito bacana isso, e uma coisa que a gente podia começar a pensar também, isso já acompanho já há alguns anos que eu venho pensando nisso. A gente fala muito em acessibilidade, de ter uma calçada para o deficiente poder subir com a cadeira de roda dele, ali uma cadeira de roda simples, uma elétrica, mas eu acho que o governo tem que ir um pouco mais além. Não tem como. Porque a acessibilidade, o direito de ir e vir, né, ele está em se a pessoa não tem uma condição, como você falou agora, de ter uma simples cadeira de roda. Uhum. Tem algumas associações aí, eu cito aqui o Rotary, que tem banco de cadeira de roda, para fazer distribuição para isso. Eu acho que isso tinha que ser uma coisa que isso tinha que ser doado. Sem dúvida. Não é? Sem dúvida. Doado. Ela nasceu com uma deficiência, ou ela sofreu uma deficiência, se ela não tem condição, e não é tanta gente assim, não é? Eu acho que o governo tem recursos para fazer isso, mas é dar uma condição para que a pessoa possa sair de dentro de casa sozinha. Perfeito. Que ela possa tentar pegar um ônibus. Não é só aquele acesso que a prefeitura tenta fazer para... Aquela coisa básica, né? Básico, mas tem que dar condição. Eu acho que você está 100% apoiado. Eu acho que a gente tem que ir sempre mais. A gente tem que conscientizar mais. Você quer ver uma coisa que eu aprendi essa semana, e quando você mergulha em movimentos, você aprende muito? Se fala muito em cardápio, fala do meu segmento, cardápio em braille, tá? Isso, inclusive, eu vou desenvolver nas minhas redes. Cardápio em braille. Hoje em dia, as pessoas que não têm visão, as pessoas falam de um cardápio em braille, o cardápio em braille. E outro dia eu escutei uma coisa tão óbvia, e que resolve a vida das pessoas que têm uma deficiência de visão visual. Por que os QR Codes não podem ter um cardápio falado? Simples, né? Cara, e inclusive tem muitas pessoas que desenvolvem um problema de visual mais velhas e que não estudaram Braille e que não vão estudar Braille. Agora, se ela tem um problema visual, ela pode escutar, sabendo Braille ou não. Ou seja, a gente precisa atender, cara. Então é criar esses movimentos e fazer essas provocações, porque eu mesmo nunca tinha pensado nisso. Então, se você fizer um cardápio de QR Code, você tem um escrito e um falado, o custo é quase nenhum e resolve a vida de pessoas com deficiência visual. Então, essa provocação que eu quero levar através do Empodera Rio, justamente para você fazer inclusão na prática, né? É a acessibilidade, é a cadeira de roda, é o cardápio falado, é o apoio psicológico, porque, de novo, eu faço muitas palestras hoje nas FAETECs, o que as pessoas mais precisam é de alguém falando o seguinte: coragem, você é capaz. Coragem, muda o teu mindset, entende que você é capaz, entende que você é do tamanho da tua vontade. E eu falo isso lá, eu falo, embaixo desse terno tem muito mais cicatriz do que vocês imaginam. O terno é muito bonito, mas tem muita cicatriz. E eu só cheguei aqui porque eu soube vencer, eu soube passar por cima dos meus problemas. Eu não estou dizendo que eu sou a pessoa que tem mais problema na vida, não. Pelo contrário, eu sou um cara que vejo sempre pelo lado positivo. Mas a gente precisa encorajar as pessoas, né? A gente precisa parar de se vitimizar, parar de ajudar as pessoas também que às vezes já têm uma condição já difícil, como os PCDs ou qualquer outro tipo de deficiência. São pessoas que precisam ter um apoio psicológico para ajudar elas a superar, dar a vara, né? Não é ficar alimentando aquela pessoa a vida inteira, porque você torna ela uma dependente, né?
alimentar enquanto ela precisa e depois... É como os filhos, né, cara? A gente cria filho pro mundo. Então a gente precisa preparar o filho e instruir, e às vezes dói, né? Porque você vai ver ele botar, enfim, vai bater numa parede, vai cair, mas você tem que falar, meu irmão, levanta e vai à luta, porque a vida é feita de superação, né? Eu estou vendo aqui que daqui a pouco a gente vai ter que acabar de encerrar esse nosso bate-papo que está gostoso e vamos fazer outro, né? Com certeza. Achei tão bom aqui. João, você tem falado tanta coisa aqui, mas tem uma coisa que está me criando uma... Eu quero ouvir um pouco de você. O que está acontecendo hoje pela Faetec, o nem e nem. Nem de um lado, nem de outro. Me explica como é que é isso, o que você tem feito? Não, lá? Bacana. Eu tive a honra de ter sido convidado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, que tem um equipamento chamado Faetec, que é a Fundação de Apoio à Escola Técnica. E é um trabalho muito bacana feito pelo governo do estado, onde ela, dentro de vários locais no Rio, são 120, né, no estado do Rio de Janeiro, são 120 escolas, elas têm diversos cursos, né? E eu fui convidado a fazer uma palestra chamada Mente de Líder 360 e SOS Empreendedor. São dois movimentos que eu criei para poder, primeiro, mostrar que todos nós somos empreendedores. As pessoas, às vezes, elas confundem empreendedorismo com comércio. Então, quando eu falo que a pessoa precisa ter uma mentalidade empreendedora, eu gosto de usar muito, eu começo as palestras fazendo essa colocação. Qual é a maior empresa do mundo? É a primeira pergunta que eu faço. Porque eu pergunto, antes dessa pergunta, eu faço o seguinte: quem é empreendedor? E aí, de 100 pessoas, 3 ou 4 levantam a mão. Aí eu pergunto para eles o seguinte: qual é a maior empresa do mundo? E aí todo mundo fala Coca-Cola, fala Facebook, Tesla, cada um dá um. Eu falo, a maior empresa do mundo é a família. A maior empresa do mundo é a família. E dentro da família, você já é empreendedor, você já faz o empreendedorismo familiar e não se dá conta. Então eu explico isso, porque com isso você passa a trazer todas as pessoas que estão ali achando que eu vou falar de empreendedorismo de uma forma técnica. Eu mostro que empreender é gerar experiência. Aí eu pergunto o seguinte: você gera uma boa experiência para sua mãe, para o seu pai? Você gera uma boa experiência para o seu marido? Porque se você não gerar uma boa experiência, você não encanta a pessoa. Se você não encanta, você perde. Se eu não encantar o meu cliente, eu perco o meu cliente. Se a pessoa que é casada não encantar a esposa, ele vai perder a esposa. Se você não encantar o seu filho, você perde o seu filho, a conexão com o seu filho. Então você mostra que o empreendedorismo é muito mais do que ter um negócio. É um pensamento. Qual é a experiência que eu estou gerando para essas pessoas? Eu estou conectando com essas pessoas? Para você gerar uma experiência, você tem que conhecer o seu público-alvo. Olha como é que é empreendedorismo. Aí eu pergunto para as mães: qual é o nome do melhor amigo do seu filho? Qual é a cor que ele mais gosta? Qual é o momento mais feliz da vida dele? Se você não souber, você não conhece seu filho. Se você não conhece teu filho, você não pode encantar o teu filho. Você está desconectando com ele. Então, você começa a mostrar que dentro da família você já empreende sem perceber. Então, com esse movimento, eu já trago todo mundo para dentro da palestra, para as pessoas entenderem que tudo que eu vou falar serve para a família, serve para que ela seja um médico, um dentista, um massagista, um personal trainer, um comerciante. Por quê? Você precisa gerar uma experiência, você precisa encantar as pessoas, você precisa conhecer o seu público-alvo para poder conectar, você precisa inovar. Aí todo mundo não entende. Eu falo, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha de 20 anos e tenho um filho de 16. Só que eu já fui pai mais de 10 vezes. Aí todo mundo... Eu falo, minha filha de Joana, de 20, eu já fui pai da Joana, recém-nascida, bebê, criança, pré-adolescente, adolescente e adulta. Só da Joana eu já fui 6 pais. Por quê? Porque cada momento da vida dela eu preciso me inovar como pai para poder conectar com ela. Você está inovando a tua forma de atender o teu cliente, a tua forma de gerar uma boa experiência para a pessoa que você presta serviço, para você estar conectando com ela? Porque você pode ter sido um excelente pai de um bebê e um péssimo pai de uma adolescente. Aí você perde ela para as drogas, perde para a depressão. Então, dessa forma, é isso que eu venho fazendo na Faetec. É mostrando para as pessoas que todos são empreendedores,
que todos precisam ter uma visão macro de empreendedorismo e não achar que empreendedorismo é um negócio. E aí, obviamente, que eu vou falando de inovação, vou falando de experiência, de público-alvo, de storytelling, enfim. Isso para a pessoa poder aplicar em qualquer movimento que ela faça na vida, até na política. Né? A gente precisa ter um storytelling, que é uma maneira de você se posicionar, você precisa ter o conhecimento de quem é o seu eleitor, quem é o seu público-alvo, você precisa inovar na forma de você conectar, porque, como você falou muito bem antigamente, era banda na Central do Brasil com o Filipeta, hoje você tem outros movimentos que você pode fazer para conectar com o seu público. Então, resumindo, o que eu venho fazendo na Faetec é isso, eu estou super feliz com essa nova parceria que eu estou tendo. É uma parceria sem nenhum tipo de retorno financeiro, mas de propósito, nota 1000. Fantástico. Acho que você está de parabéns, né? Tudo que você está apresentando hoje aqui para a gente, que experiência gostosa. Eu já conheço o teu trabalho, eu sei o que você é capaz de fazer e o muito que você tem ainda para apresentar. Mas você que está nos vendo hoje, acompanhe esse homem aqui. Com certeza você vai ver que ele tem um potencial enorme. Newton, você sempre, de uma gentileza que não cabe, né? Não cabe dentro desse estúdio. Newton, para finalizar, eu queria que você abrisse o coração e falasse da nossa grande paixão, Rio de Janeiro. Abre o coração. Olha, falar dessa cidade, falar do Rio de Janeiro, a gente tem que falar de coisa boa. Os problemas que existem na nossa cidade, nós conhecemos todos. Não é? Ter problema hoje de segurança, tem problema como tem todas as capitais hoje, as grandes cidades pelo mundo. Há poucos dias atrás eu estava vendo que em São Francisco e Los Angeles, né, uma coisa está absurda lá, shoppings sendo invadidos. E a gente vai levando, a gente tem o nosso jeito alegre, carioca de ser. Eu poder ver, eu que fui criado aqui na cidade do Rio de Janeiro, carioca da gema, nasci dentro de casa, não nasci nem em maternidade, e passar ali pela Enseada de Botafogo, que para mim é o cartão mais bonito que tem na nossa cidade, é a Enseada de Botafogo, do meu querido Botafogo, e olhar aquele mar e saber que não posso tomar banho naquilo, era triste de ver. E a gente está vendo hoje que está sendo recuperado, né, que a balneabilidade da Praia de Paquetá, que quantas vezes eu frequentei Praia de Paquetá. O presente de aniversário, quando a gente era garoto, era pegar a barca e ir para Paquetá para comer aquela comidinha que mamãe levava para fazer aquela farofa. Aquele programa. E era uma coisa deliciosa, alugar a bicicleta, passear. Que lugar lindo é Paquetá, que lugar lindo é o Rio de Janeiro, que coisa gostosa e que orgulho que eu tenho de ser vice-prefeito dessa cidade. Eu acordo pensando no que eu posso fazer pela cidade e eu durmo pensando no que eu fiz por essa cidade e o que a gente tem ainda para apresentar. O problema da cidade não é um problema só de quem está dentro do poder, o problema da cidade é de todos nós. É o que você acabou de falar aqui. A gente tem que empoderar o carioca, dele olhar e dizer assim, poxa, eu vivo na melhor cidade do mundo, na cidade mais linda do mundo. Então contribua para que a gente possa transformar realmente essa cidade. O teu sorriso para o Gari começa a fazer a diferença. Não esquece disso, não. Boa. E vamos fazer da nossa cidade, né, o que ela já é, maravilhosa. Newton, muito obrigado. Não tenho palavras para te agradecer, dizer que foi uma grande honra começar esse novo projeto, o podcast Empreende Rio, com a sua presença, uma pessoa que representa o Rio de Janeiro, que representa a idoneidade dentro da política, representa a seriedade em gestão, e ninguém melhor do que você para poder estar abrindo com chave de ouro aqui o Empreende Rio. Muito obrigado. Prazer. Estarei sempre que for convidado aqui para mostrar o trabalho que você faz, o que você realiza pelas pessoas, direcionando por um futuro melhor para cada um daqueles que acreditam que tem muita coisa para oferecer. Parabéns. Obrigado. Parabéns ao teu trabalho. Obrigado, Nilton. Gente, esse é o Empreende Rio. Chegamos. A partir de hoje, o Rio de Janeiro vai ser cada vez melhor, junto com os empreendedores, gestores públicos, profissionais liberais, todos juntos, de mãos dadas, em prol do Rio de Janeiro. Essa é a nossa meta, essa é a meta do Empreende Rio e do nosso podcast. Agradeço do coração a presença de todos vocês e dizer que esse é só o começo e em breve, cada dia que passar, vamos trazer mais convidados como o Newton veio para agregar, dividir conhecimento, encantar todos vocês e sempre pensando no crescimento do Rio de Janeiro. A gente chegou.